Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Dessa vez vou falar um pouco sobre bicicleta single, tá? Esquece um pouco a fixa e foca um pouquinho mais na single. Estou fazendo esse vídeo pelo fato de que hoje eu tive que dar manutenção na minha corrente e, e eu percebi uma coisa que talvez quem faça manutenção de bicicleta com uma certa frequência já tenha percebido, mas a maioria dos usuários que não dão manutenção nas bicicletas, terceirizam isso, não vão perceber, que é o seguinte. Existe uma vantagem na, na single que você não vai encontrar em absolutamente nenhuma bicicleta com marcha, que é a durabilidade dos componentes. Isso é muito fácil de explicar. Tem dois fatores que são determinantes para essa durabilidade maior. O primeiro fator é o sentido de força que essa corrente é submetida. Quando a gente usa um sistema de marcha, a corrente ela é forçada a fazer um S na hora de entrar no câmbio, né? E esse problema, essa característica de fazer um S na corrente, faz com que ela se desgaste mais rápido do que se ela tivesse em apenas um vetor de força. Uma outra característica ainda dentro dessa é a torção que a corrente é submetida no momento em que você troca de marcha. Porque a sua coroa permanecerá sempre fixa, né? Ela não se altera, e quem se altera é o chainline para poder tentar acompanhar os cogs lá atrás, né? Em uma bicicleta fixa ou single, mas vamos aqui tratar só da single, se o chainline foi bem calculado, ou seja, se a pessoa que montou a bicicleta deixou a coroa e o cog bem alinhados, essa corrente jamais irá trabalhar torcida, o que é um fator determinante muito importante para a durabilidade de uma corrente. O segundo fator é o tamanho da corrente. Correntes para single são correntes mais largas e mais parrudas no geral. Então, só por conta disso, você já tem uma durabilidade maior, não só da corrente, mas também de cog e de coroa, porque a área de contato é maior. E vocês sabem, eu tenho certeza que vocês sabem, porque vocês foram para a escola, vocês estudaram, vocês prestaram atenção, né? Quanto menor a área de contato, maior é a pressão naquele ponto para uma força equivalente. Então, se eu tenho uma área de contato maior para a mesma força, eu tenho menos pressão por ponto. Menos pressão, menos desgaste. Tá? Então, veja que do ponto de vista de relação, de durabilidade de relação, que geralmente é o que é o mais caro em uma bicicleta, o que a gente gasta aí de manutenção mais caro, tirando o pneu, né? Porque pneu hoje em dia está um absurdo de caro. A durabilidade é significativamente maior. E isso se traduz no intervalo talvez um pouquinho maior de manutenção. A Miura rodou aí seus talvez 500 ou 600 quilômetros antes de eu dar manutenção, de eu precisar da manutenção. Vale lembrar aqui, para quem estiver ouvindo e não saiba, eu utilizo a corrente da KMC inox, então a corrente é completamente inox, e utilizo lubrificante Smooth na minha corrente,
que é uma combinação que, a meu ver, de todas as combinações, de todas as correntes que eu já usei até hoje, e de todos os lubrificantes que eu já usei até hoje, é a combinação mais acertada para durabilidade e funcionamento. Uma outra questão que a fixa ou a single, mais especificamente a single, traz para você de vantagem é que a mecânica de funcionamento de uma single, do ponto de vista biomecânico, é diferente de uma bicicleta de marcha, que é diferente de uma bicicleta fixa. A bicicleta single, ela permite que você tenha roda livre, né, o que os norte-americanos chamam de costear. Os nossos amigos portugueses também, eu acho que usam esse termo, costear. Vem de coasting, que é simplesmente você andar desengrenado, né? Então tem essa vantagem que para mim é essencial, assim, quando as poucas vezes que eu andei de fixa, isso foi um baita de um problema. Eu tenho a necessidade de parar um pouco às vezes a minha perna e eu não tô afim de ficar com a perna mexendo, né? Mesmo não fazendo força, você tem que ter uma certa consciência corporal da sua perna para você não ser ejetado da bicicleta, enfim. Então você tem essa vantagem e você tem uma outra vantagem em relação à bicicleta de marcha, que é a variedade de esforços. Porque na bicicleta de marcha, o que você faz? A ideia dentro da bicicleta de marcha é que você mantenha sempre o mesmo RPM ideal. Então você tem que encontrar o seu RPM ideal e a partir daí você vai ter um setup de marchas que permitam que você sempre esteja desempenhando este RPM sem muito esforço. Na single é completamente diferente. Na single você tem o seu RPM máximo e você tem o seu limite de torque, né? Então você vai trabalhar musculaturas diferentes e você vai trabalhar capacidades cardiorrespiratórias diferentes para cada velocidade que você estiver. É uma lógica de tocada completamente diferente de uma bicicleta de marcha. Completamente diferente. E com uma vantagem, a meu ver, que é a seguinte: você simplesmente pode se dar o luxo de esquecer marcha. Porque o nosso foco de atenção quando a gente está andando de bicicleta, né, na hora que a gente está pedalando, ele é dividido em vários pontos, né? Então você tem que focar em quem está vindo, você tem que focar no carro que está entrando na rua que você vai cruzar, você tem que ficar esperto com pedestres, enfim. Você tem múltiplos pontos de atenção que você tem que se dedicar por frações de segundo o tempo inteiro. Se você não consegue fazer isso, que na psicologia a gente chama de atenção alternada, se você não tem uma boa atenção alternada, e se ela não é eficaz, a chance de você sofrer um acidente é aumentada. E a marcha, ela é mais um desses fatores. Você determinar qual marcha é ideal para aquele momento em que você está é mais um desses fatores. E tem um outro problema. Marchas, na grande maioria das vezes, não são as coisas mais precisas do mundo. Então, naquele momento em que você mais precisa da porcaria da marcha, às vezes ela não está lá para você. E aquele momento em que você olha para o câmbio para ver o que aconteceu, ou você se irrita
com o fato de que a marcha não entrou, pode ser a desatenção necessária para você sofrer um acidente. Na fixa ou na single, isso não existe. Ela está lá sempre do mesmo jeito. Ela é previsível. Você rapidamente se adequa àquele estilo de pilotagem e a sua musculatura tenderá a ser mais forte do que se você estiver andando numa bicicleta de marcha. Isso é uma vantagem quando você tem uma bicicleta de marcha para, sei lá, para fazer uma competição ou para fazer uma cicloviagem ou coisa do tipo. E se você anda de fixa ou de single antes, um tempo antes, um período antes, você vai condicionar os seus músculos, você vai fortalecer as suas pernas de uma forma que você não fortaleceria se você estivesse andando na bicicleta de marcha. Mesmo que você jogue as marchas mais para baixo, né? Então, eu julgo que para uma bicicleta urbana, para um local plano, a bicicleta single, ela é imbatível. Ela é imbatível. Você não tem cabos, você não tem sistemas complexos, a manutenção é facilitada, a manutenção ela é mais espaçada, o risco de você ter uma corrente estourando, caso você dê manutenção regular, é muito diminuída. Então, sinceramente, eu não vejo desvantagens. Posso falar para vocês que, como alguém que usa esse tipo de bicicleta em situações não ideais, ou seja, chuva, calor extremo, com dificuldade de saúde, enfim, não vejo vantagens reais na bicicleta de marcha nessas situações. Chuva, por exemplo, não era incomum eu pegar com a dobrável e ter um baita de um trabalho para dar manutenção na relação depois. Entrava galho, entrava pedaço de mato, era um problema. Na single não gruda nada, simplesmente não gruda nada. Você chega, bate uma água e tá tudo limpo. Então, é isso. Queria falar um pouquinho sobre a minha experiência com a single e por que ela pode ser a melhor opção para você caso você mora numa cidade plana. E se vocês gostaram desse vídeo /podcast, dá aquele like. Se gostaram mais ainda, não estejam inscritos no canal, se inscrevam e compartilhem. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!